Ok. Olá, pessoal. Estamos aqui para dar sequência à nossa atividade em parceria em Cristos e a comunidade católica Manaim, de Caruaru, Pernambuco. E agora, nesse espaço, vão falar conosco o Padre Douglas e o Christopher Walker. Então, é um prazer recebê-los aqui nessa atividade, nessa programação. Esperamos que Deus nos abençoe muito ricamente e agradecemos também por cada um que está presente já nesse momento aqui. E desde já todos nós contamos, né, com a sua intercessão, com a sua oração durante esse momento, para que isso aqui não seja apenas uma atividade, né, mas que seja algo que venha do coração de Deus e alcance o coração daqueles que estão acompanhando aqui. E principalmente que Deus escolha, né, que Deus levante as pessoas que devam ouvir, né? Seus escolhidos têm os seus propósitos em cada um. Então, que assim seja, né? A gente não vai apresentar cada um aqui, mas temos um time do Em Cristos, um time da Manaim, e os nomes estão identificados na tela, né? Para ganhar tempo, a gente não vai falar de cada um. Mas, ao final da palavra do Padre Douglas e do Christopher, teremos um tempo para perguntas e respostas. Então, se você tiver aí algo para comentar, para perguntar, pode colocar no chat ou então enviar para os irmãos aí do Ronil, do Gilson e tal, que eles vão estar coletando isso e organizando depois as perguntas, tá? Antes que os dois iniciem, e antes que a gente se retire também daqui para dar mais espaço para eles, vamos fazer uma oração. Pediria que a irmã Ávila pudesse estar orando, abrindo seu microfone e orando agora. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos que podemos estar junto em Ti, Senhor, unidos em Ti. Nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, porque esta é a sua tarefa de chamar a Tua igreja para preparar a volta de Jesus. Então, une nossas orações e nossos corações hoje à tarde, Senhor, com os nossos irmãos tão longe e aqui nós no sul, mas em Ti estamos unidos, Senhor. E nós te agradecemos pelo privilégio de estar junto, de participar nas coisas que estão no teu coração. Então, unge o Padre Douglas, unge Cristo hoje à tarde, para que eles possam compartilhar do teu coração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Padre Douglas, Christopher, muito obrigado. Amém. A tela de vocês. Maravilha. Irmãos, então permita eu fazer uma breve apresentação. Eu sou o Padre Douglas, sou membro da equipe de serviço desde 2012 aproximadamente, vai para uns 8 anos, caminhando com o Em Cristos. Sou padre aqui da Diocese de Osasco, a Diocese de Osasco na Grande São Paulo, né? E é um território que compreende 13 municípios da região oeste de São Paulo. Eu atualmente moro no município de Jandira, sou pároco aqui, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Jandira. E também sou professor de teologia, né? Lecionando em várias disciplinas, né? Cristologia, pneumatologia, teologia das religiões, escatologia, ensinei bastante.
E também lecionei por um bom tempo a disciplina de ecumenismo na Faculdade de Teologia dos Padres Salesianos, né? Não sou salesiano, eu sou diocesano mesmo, daqui de Osasco, mas lecionei lá um tempo, com muitos frutos, inclusive, para a caminhada ecumênica. Eu combinei com o Christopher de nós falarmos nessa tarde um pouco sobre as perspectivas para o diálogo ecumênico. Eu sei que essa palavra ecumenismo, ela se tornou bastante desgastada em alguns ambientes, sobretudo ambientes cristãos. Muitas pessoas associam ecumenismo com o diálogo com não cristãos, então com pessoas do candomblé, pessoas muçulmanas, budistas, etc., quando na realidade isso não é ecumenismo. Também, só um momentinho. Tá tendo voz aí dele? Voltei? Sim. Agora sim. E isso não corresponde àquilo que é o ecumenismo propriamente dito. E eu também sei que em muitos ambientes evangélicos a palavra ecumenismo não é bem vista. Existe até um movimento da LBV, Legião da Boa Vontade, que espalhou várias casas que correspondem ao seu movimento, chamado de movimento ecumênico, né? O casa ecumênica, se apropriou desse termo. Nós sabemos bem que a LBV tem uma certa fundamentação espírita. E por causa disso, o termo ecumênico ou ecumenismo foi rotulado de forma negativa. Mas na tradição católica, nós sempre usamos esse termo para nos referir a esforços para manter a unidade. Né? Para que a gente tome por parâmetro os concílios que sempre foram feitos ao longo de 2000 anos, concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla, todos esses concílios têm na sua titulação concílio ecumênico de Nicéia, concílio ecumênico Constantinopla, concílio ecumênico de Éfeso e assim por diante. Então, o termo ecumênico sempre foi utilizado para se referir a esforços para manter a unidade de irmãos. É um termo grego, né? Oikos é casa, né? Oikomene é a comunhão da casa. Ou seja, aqueles que moram na mesma casa devem esforçar-se por manter-se unidos, porque a casa é grande e é possível que cada um fique recluso no seu cômodo e acabe não se encontrando. É uma realidade. Uma casa muito grande, cada um pode fazer o seu mundinho ali. E morar juntos não necessariamente é estar unido. Então, ecumenicidade é algo que faz parte da natureza da igreja. E eu gosto, como eu combinei com o Cristo, falar um pouco sobre a perspectiva católica do ecumenismo, até porque a Unidade Manaim, a princípio, tem a sua orientação católica,
E então eu vou falar um pouco sobre isso, e depois o Christopher vai complementar com perspectivas a partir do mundo evangélico e dando a sua contribuição, iluminando a minha fala nesse primeiro momento. Houve uma iniciativa no início do século XX de diálogo entre cristãos, principalmente entre igrejas históricas e com matrizes na reforma, né, do século XVI. Então, anglicanos, episcopalianos, batistas, presbiterianos, em Edimburgo, na Escócia, em 1910, fizeram uma grande reunião na qual eles congregaram inúmeros missionários que atuavam na África, e esses missionários reportaram as suas sedes, principalmente as sedes britânicas, né, da primeira convenção batista, da igreja anglicana em Canterbury, e dos episcopalianos também, reportaram as suas sedes que havia uma séria dificuldade de evangelização junto aos africanos, porque chegava um missionário, pregava uma perspectiva cristã, e pouco tempo depois chegava um outro e pregava perspectiva cristã a partir da sua denominação, até que os nativos começaram a dizer, olha, já veio um grupo de cristãos aqui, mas eles pregaram uma coisa diferente dessa que você está pregando. Então voltem para a Europa, resolvam os problemas que vocês têm entre vocês, porque pelo visto vocês não concordam entre si, e quando vocês se entenderem, vocês voltam aqui e nos propõem este tal Jesus Cristo. Isso chamou a atenção ao fato de que realmente não era sem propósito a fala do Senhor em João 17, em que ele diz que era preciso ser um para que o mundo cresce. O mundo não crê quando não há unidade, porque a desunião, a divisão, depõe contra a legitimidade do evangelho. E os missionários evangélicos, reformados, perceberam isso, tomaram uma iniciativa, mas veja, eles fizeram inúmeras tentativas de 1910 até ainda a década de 20, eram constantes essas reuniões em que eles então, quando essas iniciativas foram se solidificando, se consolidando, criou-se o Conselho Mundial de Igrejas. O Conselho Mundial de Igrejas, a princípio, né, ali naquele início, décadas de 10 e 20, eles realmente tinham esse propósito, quem sabe diluirmos os cristãos numa única denominação. E para isso seria necessário que as confissões cristãs começassem, quem sabe, ter a disposição de se desligar das tradições a que pertenciam e, quem sabe, um dia elas fossem suprimidas, deixassem de existir, para que existisse uma única igreja cristã. Da parte da Igreja Católica, quando, na época, o Papa Pio XI viu essa tentativa de fundir confissões cristãs de um modo que batistas deixassem o que na Igreja Batista não conviesse aos luteranos para poder se unir a eles, e também os luteranos abandonassem o que no luteranismo não agrada aos batistas, e os anglicanos também abandonassem do anglicanismo aquilo que não agrada nem a luteranos nem a batistas, que todos tivessem o propósito de abandonar aquilo que nas suas tradições incomodava o outro, para que pudessem se encontrar num ponto no meio do caminho, e ali aquilo pudesse se tornar absoluto e se confeccionar um credo em comum. O Papa Pio XI, quando viu isso, na época, em 1928,
se indignou e redigiu uma carta. Essa carta existe. Depois, se quiserem pesquisar no site do Vaticano, ela se chama Mortalium Animus. Vou até escrever aqui, Mortalium Animus. Até o nome da carta desanima, né? Mortalium Animus. Tem ânimos no fim, mas desanima. Porque ele começa assim, todos os documentos da igreja começam com as duas primeiras palavras em latim, né, do texto. Mortalium Animus. Começa assim, tomado de um ânimo mortal, né? A carta começa assim, tomado de um ânimo mortal, ficou Mortalium Animus. Pelo título já se sente que a carta, ela condenava toda a prática de ecumenismo na época, 1928, e inclusive proibia, na carta está expressamente proibida a participação de qualquer católico em iniciativas ecumênicas. 1928. E tem uma boa galera que de vez em quando, uma ala tradicionalista da igreja, que é avessa a ecumenismo, tenta fazer arqueologia anacrônica, né, e desenterram essa encíclica para defender que nós não deveríamos tomar parte em iniciativas ecumênicas. Acontece que é preciso pôr cada coisa no seu lugar e no seu tempo. O que havia de ecumenismo naquele período era essa iniciativa do Conselho Mundial de Igrejas, que depois, nas décadas de 30 e 40, se mostrou um fracasso. Se mostrou um fracasso porque nós não pertencemos às igrejas nas quais nós fomos batizados, nós não pertencemos às comunidades em que estamos hoje, por simplicidade, né? Não pertencemos a essas comunidades apenas por convicções de doutrina, como se agora nós acertarmos os papéis em cima da mesa, a unidade se fará. Não é bem assim. Nós pertencemos às comunidades às quais pertencemos, principalmente por vínculo afetivo, porque essas comunidades nos receberam, quem sabe, nossos pais, nossos avós, porque ali nós recebemos a experiência de Cristo, porque dali nós bebemos o Evangelho, e não é simples assim. Como diz o jargão popular, cuspir no prato em que sempre se comeu. Tão logo descobriram, né, as denominações afiliadas ao Conselho Mundial de Igrejas, tão logo descobriram que não funcionava assim, não se podia a pulso desbaticizar o batista, desluteranizar o luterano, desanglicanizar o anglicano. Não funcionava, né? Isso não deu certo, não funcionou. Logo percebeu-se que não era esse o caminho da unidade. Em nome de uma suposta paz, matarmos, sacrificarmos aquilo que bebemos enquanto verdade. Nós recebemos a verdade do Evangelho através das comunidades que nos deram o batismo, que nos dão a palavra de Deus, que nos amadureceram na fé. Então, ao nome, né, a esse tipo de ecumenismo, deu-se o nome, né, naquele período, década de 40 e 50, deu-se o nome de irenismo. E Irene é uma palavra grega que significa paz. Seria um pacifismo. Em nome da paz, nós dissolvemos as nossas igrejas. Isso não funcionou. E isso é um engodo, né, uma pretensão a qual nós não podemos ambicionar. Deus deseja nos unir, Deus nos quer unidos, mas o modo como essa unidade se opera compete a Ele. A nós compete traçar um caminho. A nós compete oferecer matéria-prima dos nossos corações desejosos de vínculos fraternos, para que o Senhor vá costurando o itinerário
de unidade. No final da Segunda Guerra, né, já tinha passado esse período do irenismo, já tinha morrido Pio XI, durante a Segunda Guerra foi Pio XII, e durante o pontificado de Pio XII, existia um cardeal, um bispo, que morava na Turquia. Lá ele era núncio apostólico, né? Para os irmãos evangélicos, talvez não conheçam essa expressão, núncio apostólico é como se fosse um diplomata, um embaixador do Vaticano num estado, num país. Então, havia esse bispo, na época, Angelo Roncalli, era um italiano, nascido em Veneza. Ele foi núncio apostólico na Turquia, e ali, durante o período da Segunda Guerra, aquele território da Turquia era constantemente ameaçado pelo comunismo russo, né? A União Soviética muito próxima ali, sobretudo daquela região de Istambul, onde ele estava. Ali é leste europeu, muito próximo à União Soviética. Então, todos os que tinham fé, minimamente fé, precisavam se unir, porque era um princípio do comunismo soviético, eliminar os crentes. Então havia uma perseguição à religião, uma perseguição aberta à religião. Nesse pacote estavam judeus, ortodoxos e católicos, né? O cristianismo ali naquela região ou é católico romano ou ortodoxo, e aliás a maioria são de ortodoxos, os cristãos. E havia também uma sinagoga em Istambul, muito numerosa, de muitos judeus. Então, o núncio apostólico, na prática, sentiu a necessidade da unidade entre eles. Eles conviveram por anos ali, se ajudando mutuamente, se auxiliando. O eparco ortodoxo se uniu à comunidade romana na época e ao rabino local para conseguirem, né, tem um filme que inclusive conta essa história, para conseguir salvar a vida de mais de 500 crianças judias. Eles conseguiram tirar da Alemanha e levar para lá, né, das garras de Hitler, e salvaram essas vidas. A unidade entre esses credos foi fundamental, os judeus e os cristãos, sobretudo. O fato é que, graças a Deus, a Segunda Guerra findou, o Papa Pio XII faleceu e este núncio apostólico foi eleito novo Papa. E o Angelo Roncalli se tornou o Papa João XXIII. Então, o Papa João XXIII foi justamente o que convocou o Concílio Vaticano II, e na pauta do Vaticano II, não é, o Concílio Ecumênico Vaticano II, foi a necessidade de que a Igreja Católica pensasse o seu compromisso com outros fiéis, com outros crentes não romanos, né, não católicos romanos. E ele incumbiu, na época, o cardeal Bea para a inscrição de um documento a respeito. E, inclusive, o documento pretendia falar da unidade entre cristãos e se contemplava ali, né, se entendia como irmãos na fé, os judeus. O diálogo com os judeus não entrou para o mesmo documento porque os bispos de origem árabe votaram contra, né? Eram mais de 3.000 bispos, né, no mundo todo, e os documentos, para serem aprovados, precisavam de maioria absoluta, né, 2/3. E os bispos árabes, por razões históricas, sociológicas, não entendiam que os judeus deveriam estar no pacote. Então, o diálogo com os judeus entrou num outro documento do Vaticano II, que fala sobre o diálogo interreligioso, não, que é diferente de ecumenismo. O diálogo interreligioso é a aproximação para com os não cristãos, né? Lá se fala dos muçulmanos, dos hindus, dos budistas, e acabou que teve que se colocar os judeus ali. Mas o desejo original do Vaticano II não era esse, né? O desejo original é que os judeus estivessem no documento sobre ecumenismo. Então, ecumenismo é o diálogo entre cristãos, entre crentes da mesma matriz escriturística, né, na Sagrada Escritura, e das origens do Senhor Jesus.
Esse documento se chama Unitatis Redintegratio, né, a reintegração da unidade. E esse documento, irmãos, ele começa ali, já no início, falando que um dos principais propósitos, né, está escrito dessa forma, um dos principais propósitos do Vaticano II era a promoção da restauração da unidade entre os cristãos. E porque a divisão entre os cristãos contradiz abertamente a vontade de Cristo. E é escândalo para o mundo. Escândalo porque é pecado. Divisão existe onde há pecado e não onde há discordância doutrinal apenas. Mesmo nas nossas comunidades onde há concordância doutrinal, também há risco de divisões, o que demonstra que as causas, as raízes da divisão são muito mais profundas do que distinções doutrinárias. E o Senhor Jesus começou, nesses tempos, diz lá o documento, né, no início dos anos 60 já. O concílio começou em 65, né, foi aberto em 1965. O Senhor começou a infundir de modo mais abundante nos cristãos que estavam separados, entre si a compulsão de coração. Isso chama atenção no documento. Cristo pôs em nós uma compulsão de coração, um arrependimento de uma falta que, diga-se de passagem, não fomos nós que cometemos. Eu não estava lá no século XVI, quando houve a ruptura, né, a reforma protestante na Alemanha e a excomunhão por parte do Papa Júlio III para com Martinho Lutero e toda aquela história que nós já bem conhecemos, mas não éramos nós que estávamos lá, não eram os cristãos da década de 60 que estavam lá, e não somos nós, os cristãos do século XXI, que estávamos lá. Mas, infelizmente, nós carregamos essa herança maldita. Essa é uma verdadeira maldição hereditária. Nós recebemos de 500 anos, se colocarmos no pacote os ortodoxos, que estão no pacote, diga-se de passagem, vamos aí para 1000 anos de divisões de dilacerações no corpo de Cristo. Então, antes de tudo, é fundamental uma atitude de conversão interior, um arrependimento em nome destes nossos pais na fé. E o documento lá confirma que nós, católicos, temos a nossa fé no primado do Papa, desejamos crer aquilo que o Papa crê, e é justamente por isso que nós cremos na necessidade da unidade dos cristãos, porque o primeiro a converter-se, vamos assim dizer, foi o Papa, ao convocar o concílio e ao colocar o assunto da unidade dos cristãos em pauta, né, a colocar na baila esse assunto. Então, para nós é fundamental, né, estarmos em consonância, né, estarmos em unidade com esse que foi o propósito original do concílio, né? E, obviamente, que existe um movimento ecumênico que provém desde daquele tempo, fazendo esses esforços. Existem muitas alas no catolicismo reticentes à unidade dos cristãos, mas o que eu tenho para dizer para os irmãos a respeito disso primeiro, nós temos um respaldo na palavra de Deus. A unidade é um desejo do Senhor, não só ali em João 17, 21, mas nós bem sabemos os esforços de Paulo de manter unidade nas comunidades, sobretudo a dos coríntios, dizendo claramente que nenhum de nós deve professar ser propriedade desse ou daquele líder, e sim de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 3, ele deixa isso claro. Depois de
João 23 foi o Papa Paulo VI que promulgou a Unitatis Redintegratio. Desde então, todos os papas, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, o Papa Francisco, todos, absolutamente todos, escreveram, discursaram a favor. Então, os irmãos se sintam assim, muito em comunhão e em paz com a fé católica, quando sentem o desejo de caminhar em unidade com não católicos. Este é o sentimento da igreja. E é o sentimento da igreja porque é o sentimento que o Espírito mesmo colocou nos nossos corações. Eu queria passar a palavra para o Christopher, para que ele pudesse complementar desde já a minha fala. Muito bom ter essa perspectiva histórica, né? E ver um pouco daquilo que tem acontecido. Meu nome é Christopher, não sou propriamente um representante, não me sinto exatamente um representante da igreja evangélica, mesmo porque a igreja evangélica é muito fragmentada, como nós sabemos, e é difícil falar assim de uma maneira mais completa em poucos minutos, mas eu vou só falar um pouquinho sobre a perspectiva evangélica. Eu acho que é importante a gente ter essa visão, porque nós estamos realmente buscando essa unidade entre católicos e evangélicos e todos aqueles que têm fé em Jesus. Mas como foi falado pelo pastor Jamê na primeira sessão, aí, antes dessa, quando nós estamos no em Cristo, nós não estamos nos unindo como representantes das instituições. É claro que cada um tem sua identidade, cada um tem sua participação, mas nós devemos realmente, assim, o ponto de unidade cada pessoa, o coração, nosso coração se unindo ao coração do outro. Mas eu vou falar assim muito rapidamente sobre um aspecto da nossa ala evangélico-protestante do cristianismo. E, antes de mais nada, como evangélico, como tendo sido criado, como eu falei assim, não sou representante, porque desde a minha criação e a minha jornada espiritual, eu nunca fui assim muito participante de uma igreja, assim, representante assim de uma igreja tradicional, histórica, ou mesmo pentecostal. Participei de várias igrejas ao longo da minha jornada, mas desde o tempo dos pais, nós sempre tivemos essa busca por uma igreja restaurada, uma igreja unida. Então, graças a Deus, eu tive essa formação de não ser partidário de uma determinada igreja, nome, separando dos outros. Mas, de qualquer forma, tenho minhas raízes no meio dos evangélicos, e eu só queria comentar que em cada mover de Deus, em cada identidade cristã, existem coisas boas e coisas ruins. E antes de falar sobre o aspecto negativo da igreja protestante, evangélica, da reforma protestante, começou no século XVI, nós temos coisas boas, graças a Deus. Cada mover de Deus, cada passo para frente, cada coisa que surgiu ao longo dos séculos, Deus estava contribuindo algo positivo. Então, só queria lembrar que a reforma protestante, ela veio, assim, com pessoas que estavam buscando profundamente a Deus. Não foi só Martinho Lutero, houve vários, até antes de Lutero, houve outros que estavam buscando a restauração. Então, só para lembrar, a igreja sempre precisa de reforma, né? Os próprios papas têm falado sobre isso. A igreja sempre precisa de reforma, ela não precisa
de divisão, mas a igreja sempre precisa de reforma para voltar à essência. E a reforma protestante, ela trouxe, assim, eu queria lembrar de duas coisas, assim, uma é o sacerdócio de todos os cristãos. Então, essa verdade que era algo muito necessário naquela época, continua sendo até hoje, não só da igreja de onde os protestantes saíram, mas todas as igrejas que vieram depois tendem a repetir o mesmo problema. Então, a revelação e a necessidade, a verdade bíblica do chamamento de todos serem sacerdotes foi algo muito importante na reforma. E a outra coisa, assim, que a gente costuma lembrar da reforma são os 5 solas, né? Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a glória, somente a Deus. Então, essas verdades não eram exclusivas dos protestantes, mas foram uma contribuição, foram uma ênfase, que, assim como o sacerdócio de todos os cristãos, acabou não sendo praticada de uma forma perfeita, nem pelos protestantes, mas foram uma contribuição. Então, eu queria, antes de falar sobre o aspecto muito negativo, que com a separação e a base nas Escrituras, e buscando a palavra, e nós não vamos ter mais nada além das Escrituras, nós não vamos ter ninguém além de Cristo, nós só vamos nos basear na fé para a salvação, são verdades importantes, mas que elas foram aplicadas muitas vezes até hoje, né? Nós temos essas verdades aplicadas de formas erradas, usando somente as Escrituras para nos dividir de outros cristãos. Somente pela graça, às vezes, as igrejas não têm tido uma revelação verdadeira do que é a graça. Então, as próprias verdades que a reforma trouxe, ela também distorceu e não conseguiu praticar. Então, a grande vergonha que eu tenho, que todos os cristãos devem ter, de olhar para essas divisões, de olhar para a maneira como a igreja ficou fragmentada, dividida. É um testemunho terrível, como o padre Douglas já falou, e os protestantes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, cada movimento, comunidades independentes, as igrejas evangélicas só têm multiplicado esse pecado da divisão. Então, colocando então em síntese, Deus usa a reforma, Deus usou o batismo no Espírito Santo no século XX, mas os homens fizeram disso uma propriedade e começaram a dividir em cima daquilo. Então, colocando assim, qual que é a perspectiva, minha perspectiva, como uma pessoa de raízes evangélicas, qual que é a minha perspectiva do em Cristo, qual que é a minha perspectiva de como nós podemos buscar a unidade. E eu queria comentar, alguns sabem, né, que eu faço parte de um ministério de publicações, nós temos publicado literaturas, está chegando perto de 50 anos de publicações. Então, um dos livros que nós tivemos o privilégio de traduzir e de publicar chama União através da Comunhão. Esse livro nós publicamos já faz mais de 40 anos, mas foi traduzido de um livro em inglês que foi publicado por um japonês, que a gente nem sabe nada a respeito do autor, e não sei quantos anos, sei que foi muitos anos antes. Mas esse livro traz uma verdade muito simples, ele faz um breve histórico da Igreja Católica, da Igreja Protestante, mostrando que o nosso grande erro é colocar o centro do cristianismo naquilo que não é, ou na organização, ou numa figura de autoridade, ou na própria Bíblia. E o centro da igreja não é nenhuma dessas coisas. A essência da igreja é o próprio Cristo.
E só para ilustrar isso de uma forma muito rápida, tem muitos lugares na Bíblia que mostram que Jesus é o centro, mas só uma ocasião ficou muito, ocasião na vida de Jesus, isso ficou muito claro, que foi no Monte da Transfiguração. Jesus apareceu, Jesus estava com os seus discípulos, e ele foi transfigurado, e apareceu junto com ele Moisés e Elias. E Pedro, um dos discípulos, até falou assim: Jesus, que bom que nós estamos aqui, vamos fazer 3 tabernáculos, para Jesus, para Moisés e para Elias, porque Moisés e Elias eram pessoas muito importantes, a lei, os profetas, prepararam o caminho para Jesus, são as escrituras do Antigo Testamento, são representadas por Moisés e Elias. Então, Pedro ficou pensando, vamos então fazer 3 tabernáculos, mas 3 não. E ali apareceu a nuvem, Moisés e Elias desapareceram, e a voz do céu falou assim: este é o meu filho, a ele ouvi. Então, só queria colocar isso como a essência do que é unidade. Nossas reuniões do Em Cristo, no mês de junho, agora passado, nós focamos nisso, que Jesus é o centro. Quando Jesus falou sobre a igreja no Evangelho de Mateus, quando a primeira vez que foi falado sobre a igreja, foi a revelação que Pedro recebeu de quem era Jesus. Então, essa revelação que é o centro, essa revelação de quem é Jesus. Sobre esta pedra, Jesus edifica a sua igreja. Depois, em Mateus 18, ele também colocou que onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. E agora, na nossa sessão anterior com Iete e Jamê, eles foram contando como o Em Cristo nasceu com o verdadeiro encontro entre pessoas, não representando as instituições, mas representando a união, a verdadeira união entre pessoas. E a Iete contou como a experiência dela com Jesus foi numa igreja presbiteriana. Então, a essência de tudo é esse encontro com Jesus. Eu me envergonho das divisões. Eu já estive em igrejas que se dividiram, já vi divisões acontecendo de muitas formas. As divisões são terríveis. Eu queria só lembrar de um livro que nosso companheiro, pastor José Carlos Marion, o maior pecado da igreja, o maior pecado é a divisão. Então, esse terrível pecado da divisão, nós encontramos ainda muitos obstáculos. Há muitos obstáculos entre os evangélicos. Eu convivo mais com eles, eu sei o quanto que os evangélicos têm dificuldades um com o outro e têm muita dificuldade com cristãos católicos, com pessoas que são diferentes. Então, essas paredes caem quando nós começamos a adorar Jesus juntos. Então, é a pessoa de Jesus, a verdadeira comunhão. Esse livro, União através da Comunhão, ele fala sobre a koinonia, a fé que é o que nos conecta com Deus. A fé é comunhão, é ligação no Espírito com Jesus, e essa ligação com Jesus nos liga com as pessoas que também estão ligadas a Jesus. Na minha experiência, não só pessoal, mas com outras pessoas, você tentar falar com outras pessoas. Olha, tem pessoas de outras igrejas, por exemplo, para o evangélico, eles consideram que o católico não faz parte do corpo de Cristo, ele não é uma pessoa salva. Isso é uma barreira enorme para as pessoas derrubarem. Agora, se você for tentar falar assim, olha, por isso, é muito difícil pelo caminho da mente. Mas quando as pessoas se unem e adoram a Deus, e sem saber o rótulo da outra pessoa, e só sentindo a comunhão com a pessoa que é católico, que é pentecostal, que não é pentecostal, isso quebra as barreiras
e a verdadeira união vem e derruba isso. E eu queria falar de um terceiro livro que foi publicado aqui 10 anos do Em Cristo, Dá-me um pouco da tua água. E o fundamento desse livro escrito por autores evangélicos e católicos, e a ideia do Em Cristo o católico que encontrou com Jesus, ele tem dons, ele tem contribuições que o evangélico não tem. E nós somos empobrecidos quando nós não recebemos a água que o outro tem. Então, a verdadeira comunhão com Jesus e a abertura para receber a água que o outro tem, isso nos dá uma possibilidade de receber algo de Deus que nós não recebemos em nós mesmos. O tempo é curto, acho que é mais ou menos isso que eu queria colocar. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, acho que o padre Douglas precisou sair para celebrar uma missa, mas se alguém quiser complementar alguma coisa, essa água que nós temos recebido uns dos outros, os católicos recebendo os evangélicos dos católicos, e isso precisa acontecer nas nossas localidades, não só quando nós nos encontramos de pessoas de cidades, de locais diferentes. Isso precisa acontecer na nossa localidade. Vamos ter abertura para realmente receber aquilo que Deus tem através de cada um. Alguma pergunta, alguma contribuição, algum comentário que gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer uma pergunta a Christian. Você está escutando, Christian? Sim. Sim. Minha imagem não está aparecendo, mas tudo bem. Veja, nós, historicamente, né, a gente vê muito debate, principalmente assim, Jesus está voltando hoje, Jesus vai voltar amanhã. De certa forma, o cristão espera Jesus a voltar mais de 2000 anos, né? E certamente, creio eu, vai levar muitos anos. Aqui você citou a palavra de João, inclusive foi uma palavra que nós partilhávamos ontem, né? João, aliás, foi o padre quem falou sobre a palavra, que é João 17:23, onde Jesus fala da unidade, né? Um só. E a gente vai ver outras partes aqui, o Senhor vai dizer, haverá um só rebanho, um só pastor, né? E a gente vê, assim, alguns cristãos, né, que ainda ficam achando que Jesus tem que vir hoje, o Jesus vem amanhã, ele está chegando agora. Mas, assim, na sua visão, na sua concepção, né, como igreja, né, como eu falo como igreja, a igreja de Cristo, né? Cristo, obviamente, nós sabemos que ele virá um dia, né? Não sabemos quando, porque nem os anjos do céu, nem o próprio Filho do Homem sabe, né? Mas, assim, essa perspectiva do em Cristo, você acredita, assim, qual a perspectiva, talvez, exegética? Haverá um futuro muito distante, obviamente, que a gente vê aqui, que haverá realmente esse único povo, todo o povo, e aí Cristo vem. O em Cristo tem mostrado isso, por essa experiência, né? Apesar de ser experiências pontuais, né? Aqui no Brasil com o em Cristo e no mundo também, mas nós sabemos que são sementes que, obviamente, é o grande mostarda que vai evoluir. Então, assim, como é que você tem percebido isso nessa caminhada do em Cristo, né? Como Cristo tem falado nesse sentido? Porque, assim, muitas vezes a gente acha que, por exemplo, os irmãos mormons, ele acha só aquela quantidade de pessoa ali vai ser salvo e acabou, né? Mas a perspectiva, né? No final, realmente, é esse grande povo único, né? E aí o Cristo vem. Como é que você percebe isso? É um assunto muito amplo, claro, e outro que, como você falou, nós não sabemos muitas coisas, né? Tem muitas coisas que não são claras e nós não sabemos exatamente como Deus vai fazer. O que nós sabemos é que a oração de Jesus em João 17 foi ouvida e continua sendo ouvida pelo Pai. Então, o Filho perfeito, fez essa oração em João 17, que todos teriam que ser um para que o mundo pudesse crer.
Então, nós realmente cremos, nossa visão é que, sim, precisa ter unidade para que haja, a Bíblia fala de uma grande colheita antes da volta de Jesus, Apocalipse 14, Atos 2, né, vários textos falam assim, de uma grande colheita antes da volta de Jesus. Mas como que vai ter uma grande colheita se a igreja não é unida? O que nós entendemos é que isso não vai ser, como o padre Douglas escreveu, que no início do século XX tentaram fazer uma igreja só, uma instituição só. Isso não vai acontecer, sem dúvida, não é assim que vai acontecer a unidade, mas a unidade será uma unidade no espírito. Agora, uma coisa também que vai contribuir para isso e que vai acontecer simultaneamente é uma grande tribulação. Nada como perseguição, nada como dificuldades, e estamos até vendo isso de uma forma muito leve nessa pandemia, que as dificuldades unem as pessoas. E isso foi visto nos países comunistas, em outros lugares assim. Quando tem perseguição, as pessoas, já tem muitas histórias de pessoas que foram perseguidas, presas, estavam na mesma cela, católico com evangélico. Não tinha mais barreira, né? Como a gente gosta de brincar, é a igreja em celas, não a igreja em células, né? Então, essa igreja é uma igreja unida, é uma igreja que não tem barreiras. Então, eu vejo que vai ter tempos de perseguição e vai ter tempos de unidade. Não é uma unidade institucional, mas é uma unidade espiritual. Nós estamos crendo nisso, cremos que o Em Cristo é apenas uma parte dessa voz e dessa busca, mas Deus vai fazer isso de muitas maneiras, em muitos lugares, e cremos sim que isso é importante. Olhando humanamente, isso vai levar mais 2000 anos. Né? A minha esposa, que gosta muito de falar sobre a volta de Jesus, ela costuma perguntar para mim, assim, em 2000 anos a igreja não se uniu, vai se unir agora? Eu sempre falo assim, olha, Deus pode fazer as coisas num abrir e fechar de olhos. Deus pode... Não é que é um passe de mágica, assim, não é uma varinha mágica que vai fazer isso, mas é uma obra do Espírito Santo e Deus está preparando. Tem muita coisa que está acontecendo no nosso... que é invisível. Ninguém está vendo quantas pessoas estão abrindo o coração, estão começando a se relacionar com outras. Então, Deus vai fazer isso, vai nos surpreender. Nós cremos nisso. Boa tarde, queridos irmãos. Temos uma pergunta aqui de uma irmã da comunidade. Eu acho que vocês já falaram, mas seria bom talvez uma síntese, né? Qual a missão do Em Cristo e como vocês vêm trabalhando nessa missão? De uma maneira sintética, né? Para as pessoas. Se você puder responder. Quem sabe a Iete, você não quer responder essa pergunta para nós? Sim, eu não sei se a Iete ou Pedro talvez conseguiriam expressar isso. Qual é a missão do Em Cristo? Eu gostaria que alguém me ajudasse nessa resposta. Eu sinto que quando o Christoph passa também a pergunta, né, repassa a pergunta, é porque a gente sente que a nossa missão é o amor. Amar cada um de acordo com aquilo que ele é, como aceitar o irmão. O Senhor não faz acepção de pessoas, então ele está nos ensinando isso. Nós estamos aprendendo cada dia a viver isso. A nossa missão, se a gente for colocar em coisas assim mais amplas, é mostrar para o mundo que é possível aos homens de boa vontade ser resposta à oração de Jesus. Uhum. Pai, que eles sejam um. Pai, como
e você somos um. Essa é a nossa missão. Porque, sei lá, acho que há 20 anos atrás, ou há não muito tempo atrás, era impossível para nós ver isso aqui acontecer. Impossível a gente pensar numa coisa dessa. Há 20 não, há 40 ou mais, talvez um pouquinho mais. Mas hoje a gente vê os corações, hoje a gente vê o Papa Francisco, desde João Paulo II, estou falando agora para os católicos, né? Desde João Paulo II, desde o Vaticano Ecumênico II, mas especialmente João Paulo II, Bento XVI e agora o Papa Francisco, colocando uma necessidade da unidade dos cristãos. E eu só posso dizer que, como missão, eu tenho sido enriquecida, eu tenho sido fortalecida na minha fé e eu tenho sido sustentada pelos irmãos. Marion, quer falar alguma coisa? Eu pensei nele também, acho que seria bom ele falar. Boa tarde a todos. Acho que a sua resposta foi perfeita, Iete. Não tenho o que acrescentar e o que tirar. Eu estou lendo um livro muito espetacular que chama Amor, Perdão e Aceitação. Na verdade, você disse essas três coisas, é exatamente isso, acho que essa é a nossa missão, experimentar esses valores, né? O amor, o perdão e aceitar um ao outro sem restrição, sem estar colocando, sem preconceitos, sem qualquer limitação, né? Realmente é perfeito. Parabéns pela sua resposta. Nós teríamos aqui uma outra pergunta, mas sobre as perspectivas do futuro, mas eu creio que essa pergunta cabe melhor amanhã, que é a live de amanhã, né? Sim. Os irmãos que vão partilhar vão falar sobre isso. Nosso irmão Roberto Carlos, aqui da comunidade, que fez essa pergunta, mas vamos deixá-la para amanhã. Tá. Ok. Então, de nossa parte aqui, da comunidade Manaim, nós queremos agradecer por mais essa live, agradecer a você, Christopher, pela sua exposição, agradecer também ao padre Douglas, né, pela exposição que ele fez, foi muito esclarecedor, né? Os irmãos estão muito felizes com a partilha de vocês e vai nos ajudando, né, a compreender melhor esse caminho da unidade do corpo de Cristo, que é o que nós queremos, né? Nós queremos isso, nós queremos a unidade. E nós precisamos de arrependimento, de conversão, né, de mudança de mentalidade para fazermos a vontade do Senhor. Então, eu quero, em nome da comunidade, agradecer, né, a todos vocês por esse momento, mais esse momento, né? Amém. Muito obrigado de coração. Amém. Um grande prazer. Fernando, Gilson, quer falar alguma coisa também aí? Eu gostaria que todos ficassem aí com a imagem, Daniel, para depois você ter uma foto aí de todo mundo, que eu acho que é bom para a gente gravar, para a gente guardar, né, como arquivo. Mas assim, como o Ronildo, nós queremos louvar ao Senhor, porque a gente vai conversando, uma das coisas também foi a questão do livro, né, da comunidade do Em Cristo, que nós partilhávamos. Quando o Ronildo falou, os irmãos já estavam tendo que falar também da similaridade entre os símbolos, né, da comunidade. Nós somos 4 pessoas, né, são 4 peixes, que peixe é tudo, né, são aqueles que precisam da palavra de Deus. Tem louvado, né, a maneira como tem conduzido, está pelas palavras do Padre, de Cristo também. E agradecer a todos, né, os irmãos evangélicos também estão participando, Fátima, que é uma vizinha nossa, assim, muito amada, muito querida evangélica, ela é sua filha, e outras pessoas mais. Então, louvado seja o Senhor. Só isso. Da nossa parte aqui, né, eu e Suelene, membros da comunidade Manaim também, queremos agradecer a vocês, né, por deixar-nos provar um pouco dessa água, né, a experiência do livro dos 10 anos, né, então cabe a nós também um pouco dessa água, né,
vocês nos permitem já, digamos assim, de uma certa forma, até um pouco mais purificada já, né, pela experiência, pelos anos, né, tudo aquilo que vocês vivenciaram, né, nos permitir também ter essa experiência, né. Com alegria nós acolhemos vocês, mas também com muita fé, com muita esperança naquilo que Deus vai trazer para nós. Então nós não pensávamos que quando naquele primeiro em Cristo, quando tivemos naquele primeiro lá, primeiro evento, e no segundo, que um dia a gente pudesse ter essa experiência assim tão mais próxima, né? Claro, a gente gostaria de estar bem mais perto de vocês, mas veja, mesmo longe, agora a gente está tão mais pertinho, né, bebendo, né, da experiência de vocês, como eu já falei, podendo ter, de alguma forma, né, eu acho que o nosso carisma também deve ser uma resposta de Deus para vocês. Eu acho que ele deve levar a vocês um ânimo, né? Um ânimo porque vocês não estão sós nessa jornada, nenhum de vocês está sozinho, né? Assim como nós agora nos sentimos mais acompanhados também, né? Nessa enorme igreja que é o corpo de Cristo, né? São talvez ali pedacinhos de unhas, né? Desse enorme corpo de Cristo que somos. Mas alegres porque somos corpo do mesmo jeito, nem mais nem menos do que ninguém. Queremos apenas estar juntos. É isso. Eu gostaria ainda, para encerrar da nossa parte, Pedro e demais irmãos, de apresentar Maria José, que está aqui também conosco, né? Eu tentei apresentá-la na primeira um pouco antes, mas não deu certo. Zezé, como nós chamamos, junto comigo, nós somos os primeiros responsáveis da comunidade, a gente usa a expressão aqui, os fundadores da comunidade, né? Eu creio que Zezé deve ser um alô também aos irmãos, saudar seus irmãos também. Boa tarde, irmãos e irmãs. É uma alegria realmente muito grande estar participando deste momento com vocês. Já era algo muito partilhado com o Ronildo, com o Fernando, com o Gilson, que participaram já 2 vezes do Em Cristo aí em São Paulo. Então, para mim, é uma alegria ouvir cada um de vocês, porque a gente se sente realmente irmão, né? A gente se sente um testemunho de vocês, a própria história do ecumenismo. Eu acho que a gente percebe assim, a riqueza que é o conhecimento do Senhor e que não há outro caminho para nós se não buscarmos a unidade. Eu gostei muito de Edith, quando ela disse assim, eu acho que foi Edith, ela acontece no coração. Não é a força humana que quer, mas é a graça de Deus que faz, que realiza. Então, muito obrigada por essa oportunidade e prazer. Amém. Amém. Estouramos bastante nosso horário, mas os irmãos estão perseverantes aí. É sinal de que foi aproveitável, muito aproveitável, que o padre Douglas trouxe, o que o Cristóvão trouxe também. Nós agradecemos eles, né? E todos estamos acompanhando aqui. Eu quero deixar a certeza o seguinte, né? Nenhum evangélico que fala aqui tem a pretensão de fazer com que os católicos se tornem evangélicos. E nenhum católico que falou tem a pretensão de que os evangélicos se tornem católicos, né? Mas todos nós temos a pretensão de sermos melhores cristãos na nossa jornada, né? E seremos melhores estando juntos do que separados. Muito obrigado a todos. Gilson, não é a distância geográfica que importa, né? Mas acho que nós temos uma proximidade espiritual grande, é isso que vale, né? Então, nesse agradecimento, queria pedir ao pastor Cascaldi que orasse encerrando, e depois todos nós fazemos uma cara falando X, ou dízimo, ou coisa assim, para sairmos bem na foto, ok? Então, o pastor Cascaldi pode orar, e depois nós falar amém, e vai dar um sorriso para a foto.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti por esse momento tão precioso que pudemos ouvir o Teu propósito para nós como igreja do Senhor nesta terra, ó Pai. Muito obrigado pela vida de cada um que ministrou a palavra, Padre Douglas, Christopher. Senhor, obrigado, ó Deus, pela participação de todos que estão neste canal, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa e continua abrindo o nosso coração, os nossos olhos espirituais para enxergar a grandeza do Teu plano, do Teu propósito, ó Pai, para nós, sermos um em Ti, Senhor. Meu Deus, muito obrigado. Prepara também nosso coração para a continuidade amanhã pela manhã, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém. 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 Todos presentes, liguem suas câmeras.